Mas, Leila, uma das curiosidades que eu sempre tive para te perguntar foi sobre você, segunda turma, você é a primeira fisioterapeuta intensivista do Brasil, a primeira a atuar no ambiente crítico. Mas como surgiu essa oportunidade? Como foi essa construção, essa porta da fisioterapia respiratória? A gente recebeu aqui, o episódio ainda não foi ao ar, o professor Dirceu Costa, que também é um dos fundadores, criadores da especialidade da fisioterapia respiratória no Brasil. Mas como foi esse passo? Assim, olha, eu estava na faculdade, de repente alguém do Sírio me ligou. Seria ótimo, né? O pessoal adora milagre, não é verdade? Adora que alguém do Sírio vai te ligar. Gente, eu sou palestrante hoje, né? E muita gente me liga e fala assim, ai, Leila, eu queria saber como é que a gente vira palestrante, que eu queria, assim, que você vendesse as minhas palestras, que eu sobrar de você, que você podia me dar umas palestras aqui. Eu falei, gente do céu, você tem que ser só para Marlene Matos. O cara quer uma Marlene Matos, alguém que te ponha e que resolva. Sabe, a vida não é assim. Ou tu vai cavar e vai fazer, tem que ser empreendedor. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ensinar, tem que estar no currículo do fisioterapeuta, empreendedorismo, porque o cara vai ser dono do negócio dele. Aliás, do talento dele, né? Sim. Eu me lembro que quando eu me formei, estava em fisioterapia ainda, eu participava de uma dinâmica de grupo, e daí a dinâmica era assim, era como se ia chegar uns meteoros ia acabar com o planeta Terra, e a gente ia poder ou querer ficar num refúgio para ir para um outro planeta, para ir para uma outra situação, um mundo novo, ou a gente morria. E daí tinha gente que queria morrer, que ia ficar aqui, que não queria se incomodar. Eu falei, não, eu quero ir lá para o refúgio, eu quero ir para outro planeta, porque eu sou a minha própria empresa, eu chego lá, monto uma barraca e vou resolver o problema das pessoas, da coluna, do estresse, do não sei o quê. Eu já imaginei, eu lá no outro planeta, ajudando as pessoas, fazendo relaxamento, né? Fazendo coisas assim. Por quê? Porque eu acho que o fisioterapeuta, ele é a própria empresa, ele é o negócio dele, né? Porque eu tenho uma especialidade, na época eu tinha uma... Eu queria ter uma especialidade, mas independente de você ter uma especialidade, você tem uma visão do todo. E em qualquer circunstância, você tem um olhar diferente que qualquer outro profissional em relação a um caos, a um estresse, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Mas, no fim, eu fugi da sua pergunta. Lembrei. Então, a gente, não sei como é que hoje eu ensino fisioterapia, como é que foi para vocês. Mas a gente, depois que tinha os 2 anos mais básicos, no segundo ano já começava, você tinha fisioterapia específica. Então, você teve fisioterapia na ortopedia, fisioterapia na psiquiatria, nossa, nunca me esqueço, na psiquiatria, tinha fisioterapia na neurologia, em vários setores, na cirurgia e tal, e tinha fisioterapia respiratória. Quando eu fiz fisioterapia respiratória, me encantou fazer terapia respiratória. Eu já comecei a fazer estágio, já pedi para fazer estágio na fisioterapia respiratória lá do HC, né? Então eu ia lá uma vez por dia, porque as enfermeiras que faziam aquilo, então eu ia lá, no fim do meu dia, eu passava uma horinha lá, depois nós conseguimos, porque tinha um grupinho de meninas que também tinham interesse por isso, nós conseguimos fazer estágio, também um estágio que era supervisionado não por fisioterapeuta, porque não tinha, sim, era supervisionado por enfermagem, né? E a gente começava a agregar alguma coisa. O hospital da clínica também, é lógico que ele tinha que estar aberto para isso, porque tinha uma faculdade ali dentro, né? Então foi uma época muito bacana, porque depois a fisioterapia da USP, ela passou lá para a cidade universitária, e o pessoal ficou mais ligado ao hospital universitário, mas naquela época a gente estava ali no hospital das clínicas. Então eu me lembro que eu também fiz um pouco dessa parte respiratória ali na fisioterapia da pediatria, que tinha um hospital de pediatria. E daí o negócio foi vindo e eu descobri, na cirurgia, quando eu passei pela clínica cirúrgica, eu descobri a terapia intensiva. E daí eu comecei a ficar louca, comecei a me interessar, comecei a buscar, comecei a me interessar pela coisa. E daí eu descobri que porque eu falei, ir para os Estados Unidos, como é que eu faço? Porque era mais nos Estados Unidos que tinham as coisas. Falei, para os Estados Unidos, como é que eu faço? Daí eu pensei e comecei a procurar as coisas. Eu vi que na Argentina, nunca me esqueço, tinha um hospital italiano, que ele dava Você conheceu? Você ouviu falar desse hospital italiano? Eu tenho amigos que trabalham lá. Ainda existe? Existe, o Hospital Italiano de Buenos Aires. Então, e ele antes da gente, ele já tinha um trabalho de fisioterapia respiratória mais avançado que o nosso. E eu queria ir para lá, e eles davam um curso, eu podia ser estagiário lá e tal. E daí eu estava para casar com aquele cara que era médico da Unicamp, né? E daí eu falei para ele assim, olha, eu estou indo para lá. Ele falou assim, olha, Leila, você resolve. Ou você casa comigo ou você vai para lá. Eu falei, não, então eu caso com você. Porque naquela época... a gente não queria ficar solteirona também. Era uma desgraça pelada. Gente, hoje em dia, mas que engraçado. Mas você vê, o destino estava marcado. Porque daí eu comecei a me interessar e estudar sozinha, procurar, fazer e tal. E daí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a procurar, eu não sei com que professor que eu falei, que o professor falou assim, se você se interessa por isso, vai na cirurgia e procura o doutor Rui Bevilacqua, que ele era o
poderoso lá Só para eu entender a timeline aqui do negócio, qual foi o ano que você entrou na faculdade? Faz 52 mais 19. Quanto que dá? Então, se fosse mais 20, dava 72, em 71. 72, então 70. 71. É 70, 71. Aí, esse ano que você pensou em ir para a Argentina foi logo no fim da sua faculdade? Foi, era no 73, né? 71, 73. Legal. Bate bem com o que a gente ouviu lá no episódio do Gerardo. Lá. Que não foi pro ar ainda. Nós recebemos aqui um fisioterapeuta argentino. Que fez parte dessa construção também. Mas ele já é mais de idade? Mas ele talvez poucos anos após, assim. Mas ele conheceu toda todo o processo escola de formação de fisioterapia respiratória. Porque lá estava bem adiantado mesmo, era assim, eu fiquei encantada. E daí o que aconteceu? Quando o que é do homem, o bicho não come, não é verdade? Daí falaram, você tem que falar com o professor. Eu era meninona, eu era interessada, eu ia aqui, eu ia ali, eu procurava e fazia. Você tem que falar com o professor Rui Bevilacqua. E eu fui lá falar com o professor Rui Bevilacqua, né? Daí eu falei, imagina, doutor Rui Bevilacqua, falei, mas olha que coisa bonita isso, né? Porque às vezes a gente tem receio de falar com essas pessoas famosas que estão num lugar, o cara era o chefe da cirurgia do HC, você tem receio de falar, mas você vai lá, a pessoa fica até emocionada de ver uma menina jovem que tem vontade, que quer aprender. Eu cheguei lá e expliquei para ele que eu queria me especializar em fisioterapia respiratória, em UTI, que queria ver o que ele achava. Bom, quando eu nem comecei a falar, como falei pouco, ele falou assim, olha, nos Estados Unidos, eu vou sempre para os Estados Unidos, lá tem fisioterapeuta dentro da UTI dos hospitais lá. E eu estou louco para encontrar um fisioterapeuta que pudesse estar com a gente dentro da UTI, a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Você pode começar a trabalhar comigo lá no Hospital Sírio-Libanês, na UTI dos planos. Gente, era um grupo de médicos, só de professor doutor, que eram os donos. Eles eram uma equipe, um grupo que eram os donos da UTI do Hospital Sírio-Libanês. Gente, eu vou lembrar o nome de alguns, tudo poderoso, quem conhece os poderosos, professor Rui Bevilacqua, professor Eugênio, eu não lembro sobre o nome dele, professor Dário Bigliorini, professora Marisa dos Santos, que até hoje ela deve estar por aí, professor Nabil, gente, era tudo uma gente poderosa, e eu fazer parte desse pessoal. Foi muito lindo, porque quem deu todo o apoio para a gente, né? Eu acho que nós fisioterapeutas, a gente deve muito à enfermagem. Porque como não tinha um espaço para a enfermagem, não tinha fisioterapeuta, a enfermagem ia abraçando isso, mas ela deixava de fazer coisas que eram importantes para elas. Quer dizer, na hora que vinha um fisioterapeuta, ela não achava que a gente estava competindo, que era genial. A gente não estava competindo com ela, porque ela nem queria isso. Então, ela falou, se você sabe, obrigado, vem. Pode pegar, que é seu. Ajudar, né? Então, elas abriam para a gente as coisas de um jeito fantástico. Porque você pode entender, elas não vão querer abrir isso para. Porque a gente tinha tanta curiosidade, tanta vontade, que a gente falava assim: será que elas vão querer tomar isso da gente? Não querem dar para a gente? Não entendem que é da gente? Mas elas não estavam preocupadas com isso, porque elas têm tanta coisa para fazer que, pega aí, né? Não quero fazer isso aqui. Então, eu tive um apoio muito grande do pessoal da enfermagem do Hospital Sírio-Libanês, que me ensinou tudo, e os médicos, né? Foi uma coisa muito... E, eu comecei tudo lá, fui orientada por eles. É lógico, quem sabia da técnica, quem sabia das coisas, mas muitas coisas eu perguntava, olha, eu quero fazer isso, eu acho que isso é ideal. Você acha que dá para fazer? Então, eu fui aprendendo na prática, com a enfermagem e com os médicos. E eles foram assim, nossa, foi uma bênção para mim, foram geniais. E essa história que você está contando é muito legal, porque a primeira UTI do Brasil, tradicionalmente é dita que é a do Sírio-Libanês, que na década de 70. Tem uma briga com o pessoal do Rio de Janeiro, que tem uma UTI lá da mesma época, mais ou menos. Então tem uma tretinha assim, mas tradicionalmente é ensinado que a primeira UTI foi a do Sírio, lá no início da década de 70. E você vê que logo você apareceu lá, logo em seguida. Porque ele estava nessa ânsia de fazer uma UTI parecida com a que ele foi conhecer, provavelmente antes de abrir a deles. Então ele viu alguma coisa lá e ele queria replicar aqui. E aí ele conectou ali, a hora que você falou para ele, você veio de bandeja assim para ele. E o que eu achei legal é que eles me deram a oportunidade de desenvolver, né? Porque na realidade eles confiaram. Isso é legal, né, gente? Confiar numa menina, né, que vem ali, que tem vontade, meu olho brilha, eu sou uma pessoa entusiasmada, eu sou desse jeito para tudo que eu faço. E eu venho com toda a garra, com toda a gana. Mas era ter confiança em mim, dessa confiança, né? É genial, né? Era UTI, tinha um monte de paciente grave ali, né?
E elas, eu não fiquei muito tempo olhando, sabe? Eu já cheguei, elas já deixavam pegar, sabe? Então foi muito legal. Não ficava ninguém do meu lado, mesmo porque não precisava ficar do lado, né? Eu não sei como é que é hoje a UTI, faz tempo que eu não entro na UTI. Mas assim, era tudo aberto, né? Tinha uma cortininha de um lado para o outro. Então eu me sentia muito segura de trabalhar, porque ele estava um médico, estava tudo, e você estava vendo tudo que estava acontecendo com o paciente ali, a temperatura, a pressão dele, quer dizer, tudo você estava assistindo ali, então você se sentia muito à vontade de poder estar trabalhando. Ai, gente, foi emocionante.